Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Vamos começar pelo Yuri Alberto. O jogador está na mira do futebol europeu? Vamos lá, não é bem isso. O Yuri Alberto está sendo oferecido pelo seu empresário André Cury para diversos clubes do futebol europeu. O André Cury tem oferecido o Yuri Alberto na Espanha, né? Hoje o jornal AS, né, traz aí a informação, né, que o Yuri Alberto é o novo alvo do Atlético de Madrid, né? De acordo aí com o veículo espanhol, o jogador do Corinthians é monitorado, né, pelo time aí comandado pelo Simeone, né, que vai perder aí o Ángel Correa, né, pro futebol mexicano e busca aí um substituto para o setor, tá? O Corinthians não recebeu nenhuma proposta, tá? Nenhuma proposta pelo jogador, tá certo? E o que me falaram é que o André Cury, e é direito dele, tá oferecendo o Yuri para vários clubes, né? Enfim, o Fenerbahçe também colocou o Yuri na mira, enfim, a gente não sabe, porque dentro do Corinthians o que me falaram é isso, foi oferecido na Itália, foi oferecido na Inglaterra, foi oferecido na Espanha, em todos os países da Europa que tem um time, sim, né, com condições de contratar o Yuri Alberto, ele está sendo oferecido. Claro, né, a gente faz uma conta aqui por cima, se o Yuri Alberto, né, for vendido, o Corinthians quer 22 milhões de reais na parte dele. Se o Yuri Alberto, 22 milhões de euros na parte dele. Se o Yuri Alberto for vendido por esse valor, né, fazendo já a conversão aí para o real, o André Cury, que tem direito a 10%, né, da parte do Corinthians, vai levar aí, por exemplo, 13, 14 milhões de reais. Então ele tá louco para realmente negociar o Yuri Alberto. O Yuri Alberto também já está aí há 5 anos no Corinthians, tá louco também para jogar no futebol europeu, mas proposta mesmo não tem. Então você fica ouvindo esses nomes, fica preocupado, Atlético de Madrid, Fenerbahçe, todo dia surge um nome. A questão é que proposta para o Corinthians não chegou. O que está acontecendo é o empresário dele oferecendo ele para tudo quanto é lugar na Europa. Talvez esquente no meio do ano, até agora não pintou proposta pelo Yuri Alberto, tá? Eu quero o seu comentário sobre isso, comenta aqui embaixo, mas deixa o likezão para ajudar também. Olha só, vamos falar do caso Alisson, né? Porque é um caso complicado hoje. O jogador não vou dizer se apresentou ao Corinthians, apresentou, né? Mas compareceu ao Corinthians. O empresário dele, né, fez esse pedido, o agente dele, e ele foi para o Corinthians ontem. Me falaram que, enfim, ele está desesperado porque não tem como meio que voltar atrás agora, né, para o São Paulo. Um cara que aparece no CT do Corinthians e vaza a informação, fica meio difícil, né? Meio que uma forçada, né? E aí a situação dele fica insustentável para voltar para o São Paulo. O problema do Alisson é que ele está agora numa situação difícil. Por quê? O São Paulo está irredutível. Quer R$1 milhão na mão e R$500 mil até o final do ano, empréstimo de R$1,5 milhão. E se ele, né, o Alisson, fizer 25 partidas pelo Corinthians, mais R$1,5 milhão, então seriam 3 no total. Eu conversei com uma fonte do Corinthians hoje que me garantiu que o Corinthians não vai pagar agora e que está esperando o São Paulo aceitar o pagamento a partir de 2027. Por quê? Porque o Corinthians tem outras prioridades. Quais são as prioridades? O Corinthians tem uma negociação, né, com o Tadieres, inclusive discutindo já valores para quitar a situação com o Tadieres. Então o dinheiro do João Pedro Tchoca e outras receitas, né, que vão entrando no Corinthians, vão ser utilizadas para pagar dívidas como a do Tadieres, envolvendo a contratação do Garro. O Corinthians não quer tomar um outro transfer ban, não quer essa notícia, né, que seja estampada de novo aí no mercado. Tem a situação do Kaká, tá, com o futebol japonês, tem a situação do Alex Santana com o Atlético Paranaense. Então o Corinthians está priorizando pagar as dívidas, e por isso não é que o Corinthians não tem esse 1 milhão, porque hoje, né, vendeu o João Pedro Tchoca, vai entrar 9,5 milhões, vendeu não, né, emprestou por enquanto, o dinheiro do empréstimo é 1,5 milhão de euros, então nós estamos falando de 9,5 milhões de reais, depois, claro, pode vender se ele realizar 10 jogos lá, completar 10 jogos. Então a situação do Corinthians hoje é mais que o Corinthians não quer do que não tem, porque o Corinthians tem outras prioridades no mercado. Isso agora fica a questão, quem vai ceder? Tá? Ninguém aqui está dizendo que o Alisson vem ou que o Alisson não vem. Eu tenho que trazer a informação na temperatura certa para você, não tenho que ter ansiedade de cravar nada, porque, meu amigo, nada está cravado, né? Então a informação é essa. Agora alguém vai ter que ceder. Se o São Paulo ceder, ele é jogador do Corinthians, tá?
E é isso. E se o Corinthians ceder e resolver pagar à vista, beleza. Alguém vai ter que ceder aí para o bem do Alisson, que já até apareceu no Corinthians, mas ainda não é jogador do Timão, porque o Corinthians tem outras prioridades e não quer pagar 1 milhão para o São Paulo, tá certo? Deixa o like, comente aqui embaixo, vamos seguir falando do Coringão. Caio César, meu amigo, chegou ontem, deu entrevistas, né? A gente viu o vídeo aí, meu amigo Davi mostrou pra gente. Enfim, recepção no aeroporto maravilhosa, né? Assinou com o Corinthians até o fim desta temporada. É jogador do Corinthians por empréstimo. O Corinthians vai pagar cerca de R$1 milhão aí de salário para ele jogar no Corinthians até o final do ano. Jogador de 22 anos, né? Estava jogou o final de semana pelo Al Hilal, o Sauditão. Enfim, então tá pronto o Caio César, tá? Eu vou ler aqui uma frase de uma fonte minha em relação ao Caio César para o jogo de domingo contra o Flamengo, tá? Possibilidade alta, Samir. Só não dou certeza, porque a única certeza da vida é a morte. Possibilidade alta. Então, Caio César, né, deve sim fazer a sua estreia com a camisa do Corinthians, tá? Na partida contra o Flamengo no próximo domingo. Como titular, aí já é outra história, tá? Mas vamos aguardar. Deixa o like, inscreva-se no canal, comente aqui embaixo. Zagueiro Dantas, do Novo Horizontino. É o zagueiro que está na mira do Corinthians no mercado da bola exclusivo. Pessoal, quando a gente fala que está na mira, não é que está contratado, né? Porque muita coisa vai para nossa conta. Ah, ele cita vários. Não, tem várias negociações, tem consulta, tem negociação. Agora, fechar outra história. Enfim, mas para o nosso público aqui, que é inteligente, cafezeiros e cafezeiras, vamos lá. Dantas, jogador de 21 anos, 1,89 m. É um zagueiro versátil, né? Podendo atuar pelos dois lados da defesa. É um dos destaques do Novo Horizontino na defesa. Eu acho ele, inclusive, melhor do que o Patrick, tá? Jogou muito bem, né, contra o Corinthians no ano passado, e o defensor passou 2 jogos, né, junto com o Novo Horizontino, sem sofrer gols. Enfim, tem média aí de 4,8 bolas recuperadas, né, por partida. Na Série B de 2025 esteve em campo 26 vezes e foi peça importante na campanha da sua equipe aí, com 8 jogos sem sofrer gols, hein, tá? E no campeonato não cometeu nenhum erro que resultasse em gol. Venceu 59% das disputas e 62% dos duelos aéreos, mas chamou atenção pelo alto número de cartões, aí 8 amarelos e 2 expulsões, chega junto, tá? Tem velocidade, tem força física, é um nome interessante, né, pro Corinthians, 21 anos, tá? 21 anos, só que é um jogador que tem contrato aí com o Novo Horizontino, né? Então fica numa situação mais complicada do Corinthians contratar. O Corinthians quer fazer o quê? O Corinthians quer fazer uma proposta por empréstimo, né, para o Novo Horizontino, para valorizar o jogador no mercado da bola. O Corinthians a ideia do Corinthians é fazer uma proposta por empréstimo, com uma opção de compra, e aí o Corinthians poderia comprar ele ou não. Caso o Corinthians não comprasse, o jogador estaria valorizado para o Novo Horizontino vender o jogador para outra equipe, outro clube, já que, né, convenhamos, não há comparação entre Novo Horizontino e Corinthians. Enfim, Corinthians é um clube grande que vai valorizar o jogador, tá? Então o Corinthians aposta aí na boa vontade, na estratégia do Novo Horizontino em querer ganhar dinheiro com o Dantas, e o Corinthians, né, deve aí formular uma proposta por empréstimo. É considerada dentro do Corinthians uma contratação difícil, por incrível que pareça, um jogador do Novo Horizontino, mas é um nome que o Corinthians foi para cima e eu tenho a obrigação de passar para vocês, tá certo? Um forte abraço, deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações.